Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Estamos na nossa aula de arte, né? Vamos hoje ver um assunto bem importante, bem interessante. Nós vamos falar algo novo, né, para vocês. É sobre a arte do século XX, como está falando no livro. E eu gostaria de perguntar para vocês se vocês ouviram falar da Semana de Arte Moderna. Vocês já ouviram falar? Se não ouviram falar sobre a Semana de Arte Moderna, eu peço que vocês pesquisem, tá? Sobre isso, porque nós vamos ter um trabalhinho lá na frente sobre essa parte do nosso estudo. Salve moçada, 5 minutos sobre um assunto literário. Hoje vai tratar das vanguardas europeias, assunto importantíssimo, chega aí. Salve moçada, 5 minutos sobre um assunto literário. Hoje vai tematizar as vanguardas europeias do início do século XX. Nos últimos vídeos a gente falou sobre a Semana de Arte Moderna e a instauração do modernismo aqui no Brasil em 1922. Porém, a gente precisa dizer que essa arte moderna no Brasil tem grande influência das vanguardas europeias que estão em ebulição, em fomentação, desde o finalzinho do século XIX, mas mais precisamente nas primeiras décadas do século XX, estas vanguardas vão influenciar decisivamente a nossa modernidade, a nossa Semana de Arte Moderna e a primeira geração do nosso modernismo. Então vamos lá, o que é vanguarda? Vamos começar por aí. A palavra vanguarda vem do francês avant-garde, ou seja, aqueles que vão à frente da guarda, os batedores, vamos dizer assim, tá certo? Para nós, é simplesmente aquilo que vai à frente. Um pensamento de vanguarda é um pensamento que está à frente do seu tempo. Uma tecnologia de vanguarda é uma tecnologia que está à frente do seu tempo. Então, vanguarda é aquilo que está à frente, ou seja, que vai ditar novos rumos, por exemplo, na arte. Qualquer estética de vanguarda que você estudar, está querendo dizer que são pessoas que estão prenunciando, que estão abrindo caminho para novas formas de se produzir arte. Muito bem, quais são as vanguardas europeias que influenciam aqui a nossa modernidade? São 5, tá? E eu vou na contramão do que você tem geralmente como aula de vanguardas europeias. Geralmente os professores vão lá e descem uma caralhada de característica de cada vanguarda. Quando chega na terceira, você já está começando a confundir uma com a outra. Então eu vou na contramão disso. Eu vou dar no máximo 2 características de cada vanguarda, para que você possa distingui-las melhor. E é isso que vai ser pedido de você nas provas, né? Distinguir uma da outra. Vou começar pelo futurismo, velho. Futurismo. A palavra futuro sempre está atrelada com o quê, cara? Se você for pensar, filme futurista, ficção científica, está sempre ligado à máquina, né? A máquina sempre é algo muito vinculado à ideia de futuro. Então, se você tem uma pintura que traz máquinas, engrenagens, é futurismo. É claro que a máquina depois você pensa em outras ideias, como movimento, velocidade, tá? Então uma tela com algo que lembre máquina, engrenagens, é futurismo. E o cara autor do futurismo é um cara chamado Filippo Tommaso Marinetti, um francês, beleza? Dizia que as palavras têm que estar em liberdade, le mot en liberté, louvar a máquina, tem um flerte lá com o fascismo, mas depois você estuda isso em história, tá legal? Vamos pra frente. Segunda vanguarda importante, o expressionismo. Qual que é a palavra que eu tenho que guardar a respeito do expressionismo? É a palavra distorção, deformação do real. Se você vê formas deformadas, distorcidas, né? Rostos distorcidos, uma cabecinha pequena, um pezão grandão, lá como a Baporu da Darcy do Amaral, é influência expressionista, deformar a realidade. Geralmente, em momentos de angústia, são expressados nas pinturas expressionistas, pinceladas fortes, largas, né? E o grande nome dessa estética é o Edvard Munch, pintor norueguês de um quadro muito famoso, O Grito, né? Só se lembrar do grito lá, as formas distorcidas, parece que está todo gritando ali ao redor daquele quadro, a natureza, o céu e tal. Então, distorção do real, deformação, expressionismo. Terceira vanguarda é o cubismo. Cubismo não é a geometria. A primeira característica importante é a simultaneidade. O Pablo Picasso ele vai tentar fazer um quadro em que focalize a mesma coisa simultaneamente e por vários ângulos.
Então, ó, ângulos, lados, aí eu uso a geometria, os recortes geométricos para me dar essa multiplicidade de perspectivas. Então a palavra é simultaneidade, simultaneidade de perspectivas e com a geometria servindo, né, de instrumento para nós vermos a mesma coisa sob vários ângulos ao mesmo tempo, beleza? O nome, eu já falei, Pablo Picasso. A quarta vanguarda, o dadaísmo. O dadaísmo é a mais radical das vanguardas europeias. A palavra que define o dadaísmo é o niilismo, ou seja, o nada, não propor nada, uma arte sem nexo, sem lógica, uma arte da colagem. O grande nome é Tristan Tzara, inclusive você estuda aí, né, a receita para fazer um poema dadaísta, pegue uma notícia de jornal, recorte as palavras e cole aleatoriamente. Elas não vão significar nada, mas esse é o seu poema dadaísta, beleza? E a quinta vanguarda é o surrealismo. O surrealismo tem a ver com o sonho, imagens oníricas, imagens que revelam o inconsciente, influência aí, obviamente, do Freud, né, e a psicanálise. E quem são os grandes nomes do surrealismo? O André Breton, que é o cara que lança o surrealismo, né, das bases do surrealismo, mas o mais famoso surrealista, né, com aqueles quadros que parece que você está entrando num mundo onírico, num mundo de sonhos, os relógios correndo, que é o famoso Salvador Dalí. Beleza? Então um pouquinho de cada vanguarda eu acho que é o suficiente para você diferenciar e acertar as questões do Enem e outros vestibulares, beleza? Valeu, galera, segue nós aí, acompanha a gente, falou, até mais. Então, em 1922, a arte, ela, a partir desse ano, desse período, exatamente do mês de fevereiro, a arte passou a ser mais liberal. A poesia, ela podia ser escrita de qualquer forma, a arte, ela podia ser expressa de qualquer forma. Às vezes você lê uma poesia e você pensa assim, o que o autor quis dizer com essa poesia? Está tão confuso, a gente não consegue entender as palavras, as falas. Assim também com um quadro na parede, um quadro artístico, uma pintura, você vê coisas que você não entende, que o autor, o dono daquilo ali, quem fez, quem teve a ideia, sabe o que quer dizer. Ele expressa naquela arte o sentimento que ele estava, que ele tinha, que fazia parte dele no momento que ele construiu aquela arte, tanto escrita, quanto desenhada, quanto cantada. Então, na Semana de Arte Moderna, teve um movimento, né, de uma semana em São Paulo, que os artistas eles puderam expressar essa arte da forma que eles quiseram. A partir daí, dessa semana, esse movimento impulsionou um outro movimento, que chamada de vanguardas europeias. Foi chamado de vanguardas europeias. O que eram as vanguardas europeias? Então, essas vanguardas, elas foram compostas por alguns tipos de arte, algumas expressões artísticas, que deixavam o artista livre para fazer como ele queria, certo? E algumas delas nós vamos ver hoje aqui no nosso estudo, tá? Como o cubismo, o dadaísmo e outras expressões, tá certo? Então fiquem atentos aos vídeos que eu vou apresentar agora para vocês, que fala mais detalhes sobre essas artes.
artistinha, tudo bem com você? E aí, você sabia que você pode acrescentar qualquer material na sua produção artística? Isso faz parte de uma técnica chamada assemblagem, que a gente vai conhecer no vídeo de hoje. Eu sou a professora Gabi e estou muito animada que você veio conhecer a assemblagem comigo. Há muitos anos, alguns artistas que gostavam muito de pintar e desenhar ficaram cansados da superfície da tela, porque era uma superfície um pouco repetitiva e simples para eles. Isso porque a tela ela tem duas dimensões, ela é bidimensional. Ela tem a largura, que é essa medida, e a altura, que é essa medida. Esses artistas que começaram a ficar cansados dessa forma queriam trabalhar as três dimensões. Então, além da largura e da altura, eles queriam trabalhar a profundidade. Por isso que no filme 3D, quando a gente vai ver, parece que as coisas estão se aproximando da gente. É essa terceira dimensão, a profundidade. Para começar a trabalhar a profundidade, esses artistas começaram então a tentar explorar novas formas de usar a tela. E uma dessas formas foi a colagem. Dois artistas muito conhecidos por usar a colagem são Pablo Picasso e o Georges Braque. Esses artistas, então, começaram a recortar imagens, fotografias, páginas de livros e acrescentar nas suas obras. Com o passar do tempo, alguns artistas começaram a incorporar essa técnica da colagem no seu trabalho e resolveram levar além. Além de recortar e colar figuras e fotografias e páginas de livros, eles começaram também a trazer objetos. Então eles traziam, por exemplo, tampinhas de garrafa ou pedaços de brinquedos, até peças de roupa, eles colocavam dentro da sua obra de arte. Essa técnica ficou conhecida como assemblage. É uma palavra que vem do francês, tem um significado parecido com assimilar, com incorporar. Então, é quando você acrescenta outros objetos à sua obra de arte. Agora, a gente vai conhecer alguns artistas que fizeram isso. Vamos ver? A gente tem também a Leda Catunda, que é uma artista brasileira que também é conhecida por trazer alguns objetos nas suas obras de arte. E Rubens Gertmann. Além desses artistas, muitos outros utilizaram a assemblagem, mas esses são alguns exemplos que eu trouxe para você ver. E aí, você gostou? Tenta aí na sua casa, experimenta, mas atenção, quando você for usar algum objeto, peça para um adulto antes. Pessoal, então, por hoje é só. No vídeo de hoje a gente conheceu uma técnica chamada assemblagem. E fica aí o desafio para você experimentar e usar a sua criatividade também, como esses grandes artistas. Beijão, pessoal! Então, após essa apresentação dos vídeos que vocês assistiram, né, eu gostaria que vocês fizessem um pequeno resumo falando dos vídeos assistidos, do que vocês viram nos vídeos, tá? Sobre dadaísmo, o cubismo, vamos ver aqui mais, né? O dadaísmo, o cubismo e a assemblagem. Que queria que vocês falassem sobre isso num pequeno resumo, no papel, no caderno, né? Quando a gente voltar para a escola para entregar os roteiros, vocês apresentam para ser corrigido, tá bom? A outra atividade que vocês vão fazer é a que está na página 68 do livro, tá? Nós não vamos levar ao pé da letra essa atividade, porque essa atividade ela requer presença na sala de aula, discussão, conversa, juntar com outro colega. E, no entanto, vocês vão fazer individual, tá bom? O que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão pesquisar sobre a vida de Pablo Picasso e Marcel Duchamp. Eu não sei pronunciar bem direito essas palavras em inglês. Mas é exatamente isso. Vocês vão pesquisar sobre a vida deles dois, buscar informações sobre obras dele, tudo deles, fazer um resumo da vida deles dois
e também registrar no caderno, na folha, para entregar, para ser corrigido, tá bom? Então, são as duas tarefas. Aquela que vocês vão fazer o resumo dos vídeos assistidos sobre os movimentos expressionistas, né? Que é o dadaísmo, o cubismo e a assemblagem. E o segundo trabalho é falar sobre a vida de Pablo Picasso e Marcel Duchamp. Eu não sei se é assim a pronúncia, mas nós da língua portuguesa, nós temos a permissão de pronunciar da forma que nós lemos, tá bom? Então, façam esses dois trabalhos para que a gente possa corrigir, para que eu possa corrigir no nosso próximo encontro. Então, fiquem com Deus, uma boa tarde e até o próximo vídeo, que é a próxima aula, tá bom? Até porque vocês vão ficar de férias, né? Vocês vão ter uns dias de férias e na volta a gente faz essa correção, tá bom? Aproveitem bem, mas não esqueçam de estudar.